Graça e paz, igreja. Eu falei quando o pastor chamou para pregar, eu disse que não queria, mas Deus também é teimoso, que nem o pastor, e fez eu vir, né? Mas espero que Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Como tem falado, eu acho, como eu disse quinta-feira, quando a gente começa a falar, o público, você aprende também. Então, a partir do momento que eu comecei a preparar a mensagem, Deus falou primeiro ao meu coração. Acho que primeiro é com a gente que Ele fala, você passa a rever sua vida. Pô, isso aconteceu na minha vida, isso não aconteceu. E é muito bom isso. Como eu digo, você ensinando, você aprende. É uma maneira de você aprender. Glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias numa passagem bem conhecida, Lucas 15. Como essa passagem já é bem conhecida, acredito que todos que estão aqui conhecem a passagem do filho pródigo, então eu não vou ler ela toda. Quem quiser pode ler em sua casa. Eu só vou pegar do 17 ao 20. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Pode ler para mim, por favor. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém. Oremos. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, que me revista, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, que a partir de agora, Senhor, não fale mais eu, mas que o Teu Espírito possa falar através de mim, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa me usar, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, para ir de encontro a cada um aqui nessa manhã, ó Deus amado. Abre os nossos entendimentos, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor, para que possamos estar atentos a ouvir a Tua voz, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando com o tema cristianismo, né? Uma experiência de arrependimento, conversão e salvação. Falei para o pastor, eu tenho que falar sobre 3 coisas, mais difícil ainda, não posso falar uma só, como o pastor André. Mas, como eu vou falar uma vez só, eu tenho que falar tudo uma vez, né? E essa história do filho pródigo, quando Deus botou no meu coração, eu falei, poxa, já ouvi essa mensagem tantas vezes, né? Tantas vezes as pessoas falam sobre o filho pródigo, e eu nunca pensei no filho pródigo, assim, dentro desse tema, né? De arrependimento, conversão e salvação. E é interessante que quando Deus fala conosco, Ele pode falar de N maneira. Cada um que está aqui pode vir aqui pregar sobre essa mensagem do filho pródigo e Deus te dá uma palavra diferente. Que Deus fala aos nossos corações de maneira diferente com cada um, que Ele conhece seus filhos. Então vamos para essa mensagem sobre arrependimento. Acredito que aqui no versículo 7... no 17, quando fala, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O filho pródigo, para quem não sabe, ele pediu a sua herança para o seu pai, o pai deu, ele saiu, gastou. A Bíblia não relata quanto tempo levou para gastar tudo, deve ter demorado um tempinho, né? Porque uma herança não ia gastar numa semana, de um dia para o outro, né? Mas ele foi, gastou toda sua herança, acabou, viveu a vida como ele queria, festejando, né? Esbanjando seu dinheiro. Quando acabou, acredito que ele foi trabalhar com outros fazendeiros, apacentar porcos. Aí começou.
Aí começou a sua vida de amargura. Porque ele é uma pessoa rica, que tinha tudo na casa do seu pai, de repente sai, se afasta, e depois de ter gastado, esbanjado todo o seu dinheiro, ele começa a apacentar porcos. A Bíblia fala que ele desejou se fartar da comida que os porcos comiam, porque não tinha o que comer. Aí eu acredito que deve ter passado um tempo, também não foi assim, de repente, que ele caiu em si, que ele se arrependeu. Porque enquanto a vida estava boa, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava ali gastando, festejando, ele não se arrependeu. Como a pastora Daniela pregou aqui, o arrependimento é de algo indesejável, de algo que está ruim na nossa vida, de algo que nós não queremos mais. Aí a gente se arrepende. Enquanto a vida está boa, ninguém se arrepende. Ninguém vai se arrepender de uma vida boa. Se a tua vida está tranquila, do jeito que você quer, do jeito que você imaginou, você não vai se arrepender. Você vai se arrepender quando está acontecendo algo ruim, que você não quer mais aquilo para a sua vida. Aí vem o arrependimento. E o arrependimento vem através do Espírito Santo. Porque senão, você pode sentir remorso, como já foi falado aqui também, mas não arrependimento. Ele caiu em si quando ele chegou lá no fundo do poço. Por que é chegar lá no fundo do poço? Uma pessoa rica que tem tudo, de repente está ali apacentando os porcos sem ter o que comer. Isso é o fundo do poço para uma pessoa. Aí veio o arrependimento na vida dele. Pô, mas eu aqui, os trabalhadores lá do meu pai têm o que comer, estão passando bem, porque quem sabe ele conhecia o pai dele, devia ser um bom patrão, tratava bem seus empregados. E eu aqui sem ter o que comer. Aí ele caiu em si. Aí ele se arrependeu do que ele tinha feito. Mas não basta só se arrepender. A gente tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar atitude. Tem que ter coragem. Eu vejo assim, você tem que ter coragem às vezes. Porque às vezes você se arrepende, mas você não tem coragem de tomar atitude e sair daquele caminho. Ele tinha que ter coragem, ser humilde para levantar dali e falar, não, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar lá, pedir perdão, me humilhar, pedir para que ele me aceite de novo. Porque muitas vezes a gente se arrepende e a gente não tem coragem de voltar atrás. Eu saí da casa dos meus pais com 22 anos, fui morar em Curitiba. E saí como filho pródigo, não com herança. Não com herança, mas talvez toda cheia de marra, né? Ah, porque essa cidadezinha aqui é muito pequena para mim, porque eu estudando, eu quero algo melhor, né? Só que eu quebrei a cara, como posso dizer assim. Eu quebrei a cara. Aquele sonho de cidade grande, você acha que vai se dar bem em cidade grande? Eu me dei mal. Eu me dei muito mal. E logo veio o arrependimento também. Só que eu não tive coragem de voltar. Eu não tive essa coragem. Talvez o orgulho. Porque você tem que ser humilde. Deixar de lado o seu orgulho e voltar. Né? E o orgulho? Pô, tá mais cidade do interior. Ah, vou voltar agora? Todo mundo vai ficar falando de mim? Ah, porque foi embora para Curitiba e não deu certo. Teve que voltar com o rabinho entre as pernas. É difícil. E eu não tive essa coragem. Eu me arrependi de ter saído da casa de meus pais. Era uma casa humilde, pobre, mas pelo menos eu nunca tinha passado fome. Em Curitiba eu passei. Em Curitiba eu passei fome. O meu sonho de crescer na vida, de trabalhar no escritório, eu fui trabalhar no escritório, mas como estagiária. Eu ganhava apenas uma ajuda de custo, que mal dava para pagar o aluguel da República que eu morava. E tinha que pagar passagem de ônibus para ir estudar, para ir trabalhar com aquele dinheiro, e não sobrava para comer. Eu disse para o Ricardo, a gente tinha o que comer, eu e as outras meninas da República, no início do mês. Quando a gente pegava o pagamento, depois acabava o dinheiro e acabava o que comer também. E eu vivia de ajuda de uma amiga minha, que trabalhava numa panificadora, que chama de padaria, né? Ela é panificadora.
O patrão dela me ajudava, eu ia lá comprar um pãozinho, dava o dinheiro para ele, ele troca, tipo assim, eu dava R$2, ele me dava os R$2 em moedinha de novo, disfarçando que tinha cobrado, e assim ele me ajudava, porque eu não tinha o que comer. Quantas vezes cheguei em casa do colégio, 11 horas da noite, ia dormir com fome, porque eu olhava na panela, lá às vezes tinha uma polenta, falei que a outra menina fazia uma polenta, coitada, estava grávida, ela tinha que se alimentar. E eu não gostava daquilo, eu ia dormir com fome. Me arrependi. Veio o arrependimento mesmo de ter saído da casa do meu pai. Mas não fui capaz de voltar. Não tive atitude de pegar e voltar. Não, vou voltar, pelo menos lá não vou passar fome. Eu não tive humildade. Essa humildade do filho pródigo que ele teve. Eu não tive. Eu continuei lá. Mas, graças a Deus, Deus me honrou, hoje estou aqui. Consegui sair. Porque é difícil se arrepender. Se fosse fácil, todo mundo estaria se arrependendo, né? Mas é difícil. É difícil você se arrepender, você tomar essa atitude. Você ter essa coragem de voltar. Às vezes a pessoa fica lá no fundo do poço, sofrendo, e não tem essa coragem de levantar, dizer, não quero mais essa vida. Não é isso que eu quero para mim, eu quero outra coisa. A pessoa continua insistindo ali. E eu creio que ele foi tocado pelo Espírito Santo, porque para você ter essa coragem, somente quando o Espírito Santo te toca, para você ter essa coragem, essa humildade de voltar. No caso do filho pródigo, a gente trazendo aqui para dentro da nossa mensagem, eu diria até que ele se converteu, porque ele se arrependeu, teve essa atitude de coragem e mudou seu caminho. Ele mudou sua maneira de pensar. Ele que tinha saído de casa como um bambambam, me dá minha herança, eu não quero ficar aqui trabalhando, porque em fazenda normalmente é assim, né? Os pais é fazendeiro, mas o filho também trabalha, ajuda, né? E ele, com certeza, ele falou, me dá aí, eu não quero ficar aqui trabalhando, vou gastar meu dinheiro, tal. E quando ele se arrependeu, ele teve essa transformação na vida dele. Que ele pensou, eu vou voltar, mas agora eu vou pedir para o meu pai que me faça de um dos seus trabalhadores, dos seus escravos. Pelo menos fome eu não vou passar. Eu vou trabalhar para o meu pai, mas eu não vou passar fome. Eu vou ser um escravo dele, mas eu vou ter onde dormir, o que comer, vou ter um cobertor. Veja essa transformação na vida dele. Não, ele podia simplesmente se arrepender. Agora acabou o dinheiro, estou arrependido, vou voltar para a casa do meu pai, né? Meu pai é rico, o que eu vou ficar fazendo aqui? Cuidando de porcos. Mas não, ele teve essa transformação, essa atitude. Transformou a mente e o coração. Porque quando ele pensou, quando ele caiu em si e tomou essa decisão de voltar, ele também foi transformado. Agora eu vou pedir para ser o empregado do meu pai. Quando ele voltou diferente. Ele não voltou da mesma maneira que ele saiu. Ele voltou outra pessoa. Uma pessoa transformada. Uma pessoa humilde. Que queria ser diferente. Que queria ter uma vida diferente. Arrependimento é uma mudança em todas as áreas de nossas vidas. Não é só você, de repente, porque eu sou crente agora, meu marido não é, eu vou mudar de marido. Meus amigos não são, vou mudar de amigo. Lá no meu trabalho só dá gente que é crente, gente isso, aquilo, eu vou mudar de trabalho. Não. A mudança não é por fora. A mudança é aqui dentro. A mudança é no interior. É a área mais difícil que tem que ser mudada. O arrependimento, ele não leva à mudança, ele é a mudança em si. Se você se arrepende e não tem mudança, não é arrependimento. Como a pastora Daniela pregou aqui, é remorso. O arrependimento leva você a reconhecer o pecado.
a sua situação pecaminosa que você vive. Senão, nada acontece. Tem uma tia minha que ela é espírita. E é engraçado que vira e mexe, ela vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, sai da igreja. Como a Dani falou da pessoa que ela evangelizou, que tinha aceitado Jesus 5 vezes. A minha tia é assim. Ela vai para a igreja, volta para o espiritismo. Vai para a igreja, volta para o espiritismo, sabe? Você vê que não existe um arrependimento, não existe uma conversão, uma salvação na vida da pessoa. Para quê? A pessoa vai para a igreja que está difícil? O espiritismo não ajuda ela naquilo que ela quer. Se fosse tão bom, ela não precisava ir para a igreja, né? Quando a coisa aperta. Quando a coisa aperta, ela corre para a igreja. Aí, Deus, com a sua infinita misericórdia, ajuda, mesmo conhecendo o coração da pessoa, né? Ajuda, ela sai da igreja e volta. Se houvesse um arrependimento de verdade, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas acredito que o arrependimento verdadeiro é você não fazer mais. Pô, eu posso até pecar em outras áreas, mas aquela não vou fazer mais. Ela poderia até sair para ir da igreja, talvez não querer, mas ir para outro lugar, mas volta para o mesmo caminho. Então, porque não há um arrependimento de verdade. O arrependimento nas nossas vidas, na nossa teologia cristã, ele se relaciona muito à ideia de pecado. O ser humano se arrepende do seu pecado quando ele toma consciência do que praticou. Reconhece essa condição de pecado e deseja não fazer mais. Porque senão não há um arrependimento de verdade. Você se arrepende, pede perdão, Deus te perdoa. Dali uns dias você vai e faz a mesma coisa. Cadê o arrependimento? Só porque usamos que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados? Mas tem que haver um arrependimento verdadeiro em nossas vidas. Tem que haver. O arrependimento, eu acho, é essencial numa conversão. Não pode existir uma conversão sem um arrependimento. E muitas pessoas se convertem sem haver esse arrependimento. O arrependimento se caracteriza por completo no abandono do pecado. Os pecados são sepultados. Quando você se arrepende, aceita Jesus, se converte, você tem que deixar morrer o velho homem e nascer de novo para uma nova vida. E você nascer de novo é você ter uma vida transformada. Você não fazer mais. Não adianta você se arrepender, você se converter e ficar tudo do mesmo jeito. Cadê o arrependimento? Cadê a transformação? A gente vê muito isso na vida de pessoas do meio artístico, né? Que falam que viraram evangélico, acho que só porque acham bonitinho lá. Mas você não vê uma transformação na vida de pessoas, né? Porque tem que haver a transformação. Você mudar de caminho. Eu pensando nisso, quando estava preparando a mensagem, eu pensando no arrependimento, na conversão, eu nasci num lar evangélico. Como o pastor André pregou aqui quinta-feira, chega uma hora que mesmo você tendo nascido num lar evangélico, você tem que confessar Jesus como seu Salvador, né? Aí eu fiquei pensando, será que algum dia eu me arrependi? Quando que aconteceu isso na minha vida? Eu fiquei pensando, quando que eu me arrependi? Quando que eu caí em si? Quando que aconteceu essa conversão na minha vida? Eu sempre fui crente, né? Desde que nasci. Sempre estive na igreja. Aí eu pensando, eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu acho que eu sou nova convertida. Eu não sou uma pessoa convertida lá
porque nasceu num lar cristão, não. Se a base do cristianismo é arrependimento e conversão, eu sou nova convertida. Eu posso dizer que eu vou completar 3 anos. Porque eu sempre estive na igreja. Mas, como eu disse, sempre fui a ovelha negra da família, como falava lá. E eu não sentia esse arrependimento quando brigava com o pai, com a mãe, fazia alguma coisa errada. Eu não sentia. Tem que me arrepender e pedir perdão. Pedir perdão, então, nem pensar. Pedir perdão, pastor. Eu? Orgulhosa demais para isso. Pedir perdão, não. Eu sempre estava certa. A razão era minha. Eu brigava com a irmã, com o pai, com a mãe, porque eu tinha razão. Eu não tinha essa humildade de pedir perdão. Eu errei, peço perdão. Confesso que tem muito que ser mudado ainda aqui. Muito. Estou longe da perfeição. Mas tenho pedido a Deus, cada dia, que me transforme. Tenho aprendido a perdoar. Peço a Deus que me ensine a amar. Que é uma decisão também, você querer amar alguém, você querer perdoar. Então, como eu digo, você tendo que falar para alguém, você aprende. Porque eu nunca tinha pensado nisso para a minha vida. Sou crente, sou convertida e pronto. E isso é o quê? Acho que eu não era convertida, eu era convencida. Passou disso aqui. Você já pensou nisso na sua vida? Você é convertido ou você é convencido? Você é convencido a um sistema religioso? Você é convencido ao que as pessoas te falam? Você vai para a igreja e fica ali. Você pode ficar a sua vida inteira ali, indo na igreja, se convencendo do que as pessoas te falam, de tudo que você escuta. Não é verdade? Que a conversão, ela é transformação. Ela transforma. Você muda de caminho. E você sendo convencido ou não? Tá bom, eu vou na igreja uma vez por semana, sento lá, escuto a palavra, faço minha oração, vou para casa e pronto. Tá bom, estou salva. Será que tá? E sabe, pessoal, é muito mais difícil você convencer o convencido de que ele não é convertido do que você converter alguém que nunca ouviu a palavra de Deus. É difícil você chegar para uma pessoa, como eu disse, é convencido a um sistema religioso, está ali dentro da igreja, você chegar e pregar para ela que ela não é uma pessoa convertida, que não existe transformação, que não existe arrependimento na vida dela. Como que você vai falar isso para a pessoa? Não, eu sou crente, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, estou lá todo domingo. É muito mais difícil do que você chegar para uma pessoa que nunca aceitou Jesus, para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Quando eu fui para fazer a carteira de habilitação, primeira aula prática, o condutor perguntou para mim se eu sabia alguma coisa de carro. Não, eu nunca peguei num carro, eu falei para ele. É melhor assim, ele falou.
Porque era muito melhor para ele ensinar uma pessoa que nunca pegou num carro do que alguém que já sabia, ou achar que sabia dirigir. Como diz ele, vem cheio de vícios, cheio de manha e coisinhas que, claro, você pode usar no seu dia a dia, mas não seria aprovado com aqueles viciozinhos seu, que na prova não poderia usar. Então, era muito mais fácil para ele ensinar alguém que nunca pegou no carro, que daí ele ensinar do jeito dele aquilo que era necessário para passar na prova. E alguém que já sabia, ia ficar difícil. Tanto que no dia da prova, da minha autoescola lá, a gente estava acho que umas 5, 6 pessoas, todas mulheres, ninguém sabia dirigir, só tinha um menino que sabia dirigir e ele não passou na prova. E ele foi o único que não passou na prova. As mulheres, todas com medo de serem reprovadas, todas passaram e o garoto não passou, porque ele sabia dirigir. Ele era convencido. Então, no nosso meio, também é muito mais difícil isso. Você convencer o convencido de que ele não é convertido. E só Deus pode ver isso. Só Deus conhece o coração de cada um. Não tem como eu chegar para você e dizer, você não é convertida, você é uma convencida. Eu não sei disso. Você não pode chegar para mim e dizer, Sumara, você não é convertida, você é convencida. Deus conhece o coração de cada um. E só Deus vê o coração do convertido. E só o coração convertido pode ver a Deus. O convencido não pode. Convencido fica difícil. O homem convertido não é um mero convencido que se arrependeu. É um contínuo confiante que vive se convertendo a cada dia pela graça que alcançou. É todos os dias, como o pastor André falou aqui. Conversão não acontece somente no momento que você levanta a mão e aceita Jesus. É uma transformação que vai até você chegar na glória. Como um dia falou a professora da Graziele, enquanto há vida, há aprendizado. E para nós, enquanto há vida, há conversão, há arrependimento. Enquanto tivermos vida, teremos que estar se arrependendo, nos convertendo todos os dias. Seguir esse processo de transformação. Não é uma semana, não. Já fiz isso, já estou salva, agora posso ficar tranquila. Não. É todos os dias. Até o dia que Jesus nos chamar para a glória, até estarmos com Ele ali na glória. Em Lucas 15, 20, fala que quando o pai avistou o filho, ele saiu correndo ao seu encontro. Apesar de ser totalmente comum o pai orientar o correr, Jesus retratou Deus como um pai que correu. Tão grande foi a sua alegria de ver aquele filho de volta, de ver aquele filho retornando. Como o pai ficou feliz. O pai talvez sabia, talvez soubesse o que o seu filho estava passando lá. Ele é um fazendeiro conhecido, com certeza outros amigos já deviam ter comentado. Seu filho já gastou todo o dinheiro, está lá trabalhando lá, cuidando de porcos, sem ter o que comer. Mas ele não foi atrás. Ele não foi. Ele esperou o filho retornar. Ele esperou o filho se arrepender e querer retornar. Ele não disse não, também quando o filho chegou de volta. Ele não falou, não te aceito. Você gastou todo o meu dinheiro, agora voltou para cá? Não, pode se mandar. Fica lá. Quem mandou você pegar seu dinheiro e gastar tudo? Ele não fez isso. Ele correu ao seu encontro. Da alegria de vê-lo. E assim é Jesus. É Deus. Ele não nos obriga. Ele não nos obriga a seguir este caminho. Ele não nos obriga a nos arrepender, se converter. Não.
Diz o pastor, a palavra está sendo semeada aí. Claro que se você abrir o seu coração lá para a sementinha cair e fluir, aí o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não vai obrigar. Deus poderia obrigar todo mundo a se arrepender, se converter. Mas ele não faz isso. Mas tão grande foi a alegria do pai ao ver o filho de volta, são e salvo. Saber que aquele filho estava salvo, estava ali de novo sobre o seu teto, sobre os seus cuidados. Quando eu estava preparando, eu pensei, Deus, o que eu vou falar sobre salvação? Deus falou para mim, fala da alegria. Fala da alegria que é para Deus quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se converte dos seus maus caminhos. Que há festa no céu. Há uma festa de júbilo. Porque vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E Deus, como esse Pai, Ele fica muito feliz. Ele se alegra. Porque Ele não criou o homem para ser lançado no inferno, não. Não foi para isso que Deus criou o homem. Ah, vou criar depois de um tempo lá, se ele fizer tudo errado, eu jogo lá no inferno. Não. Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Para viver com Ele na glória um dia. É para isso que estamos aqui. É para isso que Ele quer que todo pecador se arrependa e se converta. Para um dia estar com Ele face a face na glória. Senão, para que Ele ia criar, né? Para que eu vou criar uma humanidade, um mundo todo para jogar lá no inferno? O plano de Deus é um plano de vida e paz para um homem. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer ver o homem perdido, não. Ele quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Ele quer ter um relacionamento. Ele não quer nos chamar de servo. Como o filho pródigo aqui falou. Ah, vou lá, vou ser um servo, um escravo do meu pai. O pai não fez isso de maneira nenhuma. Ele não teria prazer em chamar seu filho de escravo, de servo. Mas ele quer chamar de filho. É assim Deus para conosco. Ele não quer nos chamar de escravo, de servo. Ele quer nos chamar de filho. Porque Ele é um pai zeloso. Ele zela pelos seus. Ele quer ter-nos junto com Ele ali. Para nos chamar de filho. Todo pai se entristece muito quando vê o filho sair de casa. Cecília aqui, o Lucas saiu para estudar, ela chorou o dia todo. O pastor deve ter chorado escondidinho. Porque você não quer que seu filho saia. Por mais que seja de outra maneira, saiu para estudar. Mas ninguém quer. Você quer ter seu filho ali junto com você. Mãe, então, mais ainda, né? E a mesma coisa a Deus. Ele não quer ver os filhos perdidos por aí, sofrendo, não. Pessoas acham que Deus tem prazer em ver o homem sofrendo. Eu achava isso. Foi assim que eu fui ensinada. Foi dessa maneira que eu fui ensinada. Quando eu estive agora lá no sul, até aquele caso da minha cunhada, fui num culto na casa dela, e a pessoa lá pregando, e ele começou a falar lá, bonitinho, até estava gostando. Como diz minha mãe, fala bonito, né? Eu até estava gostando, mas de repente ele falou, porque Deus olha lá de cima e vê aquele filho lá que não quer voltar para ele, que não quer nada com ele, aí Deus bota a mão, bota uma doença para ver o filho voltar. Gente, é esse o Deus que é pregado aí. Era esse o Deus que eu conhecia. O Deus que pesa a mão em cima de você ali se você não se arrepender.
O Deus que vai te encher de enfermidade, de doença, vai te castigar. Era esse o Deus que eu conhecia. Aqui, eu aprendi que Deus não é assim. Que Deus é amor. Que Ele não age dessa maneira. Que você sai debaixo da proteção de Deus e está à mercê neste mundo. Aí acontecem as coisas. Porque nós nos afastamos de Deus. Mas não porque Ele quer resgatar alguém. Não é porque Ele quer tirar alguém do pecado. Ele vai e pesa a mão. Ele vai e coloca uma enfermidade. Ele vai e aplica um castigo. Deus não é assim. Ele quer salvar a humanidade. Ele quer tirar do pecado. Ele quer arrancar. Meu filho está lá à beira de um abismo. Vai se dar mal. Vai se estrepar. Vai cair no fundo do poço. Eu vou lá, vou arrancar ele de lá. Vou salvar ele. Só que muitas vezes a gente fala não. Quantas vezes estão à beira de um abismo e não queremos ajuda, né? Aí, Deus também não obriga, né? Aí você acaba caindo. Ele vai, tenta, manda pessoas te ajudar. Mas muitas vezes falamos não. Deus, Ele ama cada um. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Não existe outro Deus que fez isso. Os deuses por aí, como falou o pastor André, estão todos aí. Já morreram, tem seus ossos lá. Nenhum Deus deu seu Filho para morrer pelo povo pecador. Mesmo sabendo, né, o coração de cada um. Ele deu seu Filho para morrer por nós. Esse Filho que ressuscitou e hoje está vivo. Hoje está vivo e intercede por nós. Nenhum outro ressuscitou. Nenhum outro foi capaz de dar seu Filho. Nenhum outro é capaz de salvar a humanidade. Até existiam outros deuses. As pessoas afirmar que receberam cura pelos outros deuses, por fulano, por ciclano, fez mediante a sua fé, receberam cura, mas nenhum outro é capaz de salvar. De livrar sua vida do inferno, somente Deus. Somente Deus é capaz de livrar. Ele quer salvar o homem, libertar o homem da morte eterna. Da morte eterna no inferno. Porque é isso que acontece se não nos arrependemos, nos convertemos. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito de Deus é a salvação. É a salvação que Deus quer dar para cada um. Mas se não existir arrependimento, não existir transformação na sua vida, infelizmente, vai sofrer as consequências do pecado, que é a morte eterna. A única maneira de sermos transformados é aceitando Jesus, é nascer de novo, é enterrar o nosso velho homem e nascer de novo, uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer. Nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram. Deixa o inimigo ficar falando. Ah, não, você fez isso lá atrás. Você não pode estar na igreja. Você cometeu isso, isso e isso de pecado. Mentira do diabo. Não deixe o diabo te fazer um miserável. Dizer que você não pode estar na igreja. Mas que o Espírito Santo possa te convencer, te transformar. Te convencer de todo pecado, da justiça e do juízo. Quando não existe ação do Espírito Santo, a gente não se convence.
Eu vou falar da Ana Paula, porque ela já falou aqui uma vez que antes ela fazia as coisas erradas e para ela não achava que aquilo era errado, era normal. Porque ela não tinha esse arrependimento. Ela não tinha o toque do Espírito Santo ali, te falando que aquilo era errado. Mas quando você se entrega totalmente nas mãos de Deus, quando você deixa Deus transformar a sua vida, você vai ter esse arrependimento. E é dia após dia. Ah, Sumar, me arrependi, agora não vou pecar mais. Então agora eu sou santo, já me converti, já me arrependi, já sei que tudo é errado, já fui perdoado, então agora eu não peco mais. Você peca. Mas nós temos um mediador perante Deus. Que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Que você possa ter essa consciência. Pedir a Deus para que te mostre, Senhor, onde estou errando, onde devo me arrepender, onde tem que área da minha vida tem que ser transformada, tem que ser mudada. Que Deus possa estar te mostrando isso dia após dia. Que você realmente possa gozar dessa vida eterna que o Senhor tem preparado para você. E não é, como já foi falado aqui, não é por obras. Ah, mas eu sou um coitadinho lá dentro da igreja, eu vou lá, só assisto o culto, fico sentada lá, orando, intercedendo. Eu não prego, eu não ministro louvor, será que eu vou ser salva? Não é pelo que você faz, deixa de fazer. Como o pastor André falou aqui, se você confessar Jesus como seu Salvador, se com tua boca confessares, se arrepender dos seus pecados, será salvo. As obras são consequência da nossa vida cristã diária. Isso não quer dizer que, porque não é por obras, então não tenho que mostrar boas obras. Mas elas vêm como fruto. As obras são fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. A partir do momento que estamos todos os dias buscando mais, a partir do momento que buscamos ter um relacionamento com Deus, que buscamos mais de Deus, essas obras vão aparecer. As boas obras vão aparecer em nossas vidas. Independente de a gente ser salvo por elas ou não. Mas você vai ter os frutos do Espírito Santo. A partir do momento que você busca mais de Deus, a partir do momento que você se aproxima mais de Deus, que você quer mais de Deus, que você toma essa atitude de querer, essa atitude de ser transformado. Como falei para Ana Paula, você tem que querer, senão não adianta. Não adianta o pastor ficar aqui pregando, a pastora Daniela, outros pastores. Se você não querer, se você não abrir seu coração e buscar, que a salvação é individual. Não é porque meu pai é crente, meu pai é evangélico, meu pai me ensinou os caminhos de Deus, eu estou salva. Não. Como diz o pastor André, não basta ser filho de pastor. Tem que ser filho de Deus. Tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Confessar Ele. Senão, não adianta. Amém? Isso que eu tinha para... Amém, Zeca. Isso que eu tinha que passar para a igreja que Deus colocou no meu coração. E que possamos, dia após dia, estar nos arrependendo, sendo transformados, deixar o Espírito Santo transformar nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, de passar, Senhor Deus, adiante, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem mandado, Senhor Deus. Esteja agora neste momento, Senhor Deus, trabalhando em cada vida, Senhor Deus.
nos ensinando dia após dia, Senhor Deus, transformando nossas vidas, ó Pai, dia após dia, porque não somos perfeitos, somos imperfeitos, carecemos da Tua graça, Senhor. Dessa infinita misericórdia que se estende nas nossas vidas, dessa graça que nos salvou, que nos libertou, ó Pai. Continua, Senhor, conosco, Senhor Deus. Continua trabalhando em nós, ó Pai, todos os dias, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo possa fluir em nós, ó Deus, mais do que o nosso querer, ó Pai. Mais do que a nossa vontade própria, Senhor Deus. Que possamos deixar, Senhor Deus, morrer todo o velho homem, Senhor Deus. Toda a nossa natureza humana, ó Pai, que possa cair por terra, Senhor Deus, e possamos fluir mais de Ti, Senhor Deus, possamos Te buscar cada vez mais, Senhor Deus, estarmos, Senhor Deus, cada vez mais na Tua presença, ó Deus amado. Ó Pai, em nome de Jesus que oro. Amém.